Olá, pessoal, boa noite a todos. A gente vai começar mais uma live. Vou mandar os convites aqui para o pessoal se conectar. Vamos lá chamar todo mundo para assistir a live. E hoje a live vai ser sobre investimentos, né? Onde investir nesse momento, nesse cenário, né? Com essa pandemia. E a gente vai convidar aqui o Leonardo, um economista da JBS, da XP, ele é assessor da XP, e vai ser uma live muito legal, tá? E eu vou estar aqui anotando todas as dúvidas de vocês, tá? O Américo, né, que nunca perde uma live, né, Américo? A Rosângela, que é cliente nossa, vai nos cursos, on day, participa das mentorias, é a Nayara, a Marcela, boa noite a Marcela. Vamos ver quem tá entrando aqui. E tô vendo que vai ter bastante pergunta, né? Porque o pessoal também participa aí do grupo Investidores de Verdade, que é um grupo de WhatsApp aí, que a gente, né, fala um pouquinho dos produtos de investimentos, a gente ensina a investir. Então vai ser muito legal, tá? Daqui a pouquinho o Leonardo já tá começando, tá entrando aqui, vou aceitar o convite dele, o Leonardo Mendes, que vai falar bastante e tirar dúvida de todo mundo. E tá todo mundo perguntando, né? Tá todo mundo inseguro, não sabe, né, o que fazer nessa tempestade aí, né, no mercado financeiro, nessa loucura da renda variável. E nada melhor do que chamar uma pessoa especialista no assunto para a gente estar conversando hoje. Vamos ver. Como ele é? Ah, entrou. Olha, a Mônica também. A Mônica, que participou também do Investidores de Verdade, está aqui toda a galera, né? Vai ser muito legal. Leonardo entrou. Boa noite. Boa noite, Boa Leonardo. noite, tudo bem, Tudo pessoal? bem? Então, a galera já está aí. Esperar o pessoal entrar. Legal. Patrícia O Brandão. áudio, Eu estou aqui falando um pouquinho, né? Com a galera tem bastante cliente de consultoria, tem cliente do Investidor de Verdade. Então, ó, vai ter bastante pergunta, Leonardo. Se não prepara, tem hein? Se problema, prepara não que tem vai ter problema. bastante, A gente vai tentar bastante trazer dúvida. Deixa eu apresentar o um pouquinho do Leonardo. consenso aqui. Do dia a dia, né? Porque no fim tu tá o dia inteiro, né, lidando com todas as informações do mercado financeiro. A gente não é da sua conta, a gente trabalha comportamento, né? A gente trabalha o dinheiro, né, em todos os sentidos. Mas quando a gente fala, né, da multiplicação do dinheiro, a gente, né, faz com que o cliente consiga, né, todo mês poupar para conseguir fazer essa multiplicação que é através dos investimentos. Mas você, né, tá o dia a dia aí com eles, né, com as informações para montar uma carteira de sucesso. Não tem muita gente que nunca investiu, tem gente que está começando a investir agora, tem gente que às vezes, né, investiu só na renda fixa, nunca foi para renda variável. Então a live de hoje vai ser bem legal, que a gente vai conseguir tá conversando sobre todos esses assuntos. Mas deixa eu, né, apresentar o Léo é o nosso parceiro, aqui da nossa empresa vai da sua conta, e ele trabalha na XP Investimentos, na JBS. Ele é formado em economia, né, pela UFSC, também especialista, né, na Universidade do Texas, né, que chique, né, mercado de capitais. E fala um pouquinho então de ti, né, já que tu tá aí, Leonardo, se apresenta, né, fala um pouquinho do teu currículo e o teu dia a dia, né, aí na XP. Perfeito. Primeiro, E eu vou anotando as dúvidas, tá? Já tem algumas dúvidas aqui, mas aí eu vou anotando um pouco aqui para te fazer as perguntas, tá tá bom? ótimo. Meu som tá tudo certo? O áudio tá bom? Tá, tudo perfeito. Tá E o tudo meu, tá certo bom? aqui também. Primeiro, falar um pouquinho, resumir um pouquinho do que a gente atua. A gente está há 11 anos tentando aprender um pouquinho do mercado financeiro. Mercado financeiro não é uma coisa simples, a gente sabe que é uma coisa um pouquinho complexa, mas é um aprendizado diário e quanto mais tempo no mercado financeiro, mais humilde a gente fica. Eu costumo dizer isso, porque a gente sabe que sempre É tem coisas verdade. a aprender, novos produtos, o mercado é dinâmico, diariamente as coisas mudam
Então, não existe dinheiro fácil em lugar nenhum, não vai ser no mercado financeiro que vai existir dinheiro fácil. Então, o importante ao longo dessa caminhada, que a gente vê que, às vezes, o mais simples é o que mais funciona, é ter paciência, ter planejamento financeiro bem feito, ter os objetivos traçados e ser fiel a esses objetivos, né? Eu costumo dizer que o nosso trabalho não é carinho, é Uhum, complementar um ao outro. Vocês fazem um trabalho muito uhum, importante de educação financeira, necessária para chegar no patamar de se investir. Então, ninguém sai investindo direto se não tiver suas finanças bem ajustadas, né? Às vezes as pessoas até ganham bem, mas não conseguem se organizar financeiramente e não conseguem ter capital para investimento. E, ao mesmo tempo, eu costumo dizer que o investimento também é uma porta de entrada para arrumar a vida financeira, às vezes. Porque quando a pessoa não enxerga grandes perspectivas de valorização do seu capital em algum tipo de investimento, ela é desestimulada a poupar também. Então, acho que são uhum, serviços complementares e a gente já está rodando essa parceria há um tempo, dando super certo. É isso, a XP, uhum, uhum, a gente da JB3, né? Somos contratados pela XP para distribuir produtos, seríamos como se fossem os gerentes private do banco lá. Na prática, nossa profissão é isso, somos uhum. regulamentados pelo Banco Central, pela CVM, e atuamos já com a XP, vai fazer 10 anos em 2020, a JB3. Então, é um relacionamento de longo prazo, não só com o cliente, mas com a instituição também. E eu acho que o grande trunfo da JB3, principalmente da JB3 aqui em Santa Catarina e da XP como no Brasil como um todo, é democratizar os investimentos, é fazer com que as pessoas possam investir como um profissional, mas pessoas que não atuam diariamente no mercado financeiro, que têm suas profissões em paralelo, mas que veem no mercado financeiro uma possibilidade de fazer uma poupança, de ter uma independência financeira lá na frente, conseguir adquirir seus objetivos de uma maneira sadia para o dia a dia, né? E para fazer só, né, o pessoal que está entrando, né, é o Leonardo, ele é assessor de investimentos da XP. O que que significa isso? É uma corretora, tá? Com sede em Florianópolis, né? Porque muitas vezes as pessoas não têm noção, né? Então, em Florianópolis Então, tem por escritório da favor. XP, tá? Ali na Rio Branco, né? Para quem mora aqui em Florianópolis. E o Leonardo atende, tem, né, carteira de clientes, ele atende clientes, tem um escritório bem grande, né? Tanto em Florianópolis quanto em São José também. Então, para quem nunca viu corretora, nunca entrou numa corretora, tá? A gente existe, o Leonardo, né, é um dos sócios da corretora, então é bem legal a gente começar a conhecer para quem quer investir, aonde investir, o local correto de se fazer investimentos, né? Então, essa live ela é muito importante. Até, Léo, a gente tem uma turma de mentoria que a gente parou tudo. Hoje a gente, né, trocou a aula para colocar todos os alunos aqui dentro, né, dessa live para conhecer, porque assim, ó, não é só a gente ter a teoria, né, da educação financeira e sim a ação, colocar em prática. Então essa live é muito importante para encorajar as pessoas para começarem a agir, né? Sair daqui dessa live hoje, abrir a conta na corretora, começar a Perfeito. investir, né, participar dos cursos, né? Então, isso é muito importante para a gente começar a dar virada de chave na vida e fazer a diferença. E a gente está aqui, né, com o Leonardo para falar como que se investe, como que se decide, né, dentro desse cenário, o que, que é um estresse de mercado, o que, que é uma crise, né? Então, hoje é o momento de você fazer as suas perguntas, né? E a gente está aqui para tirar todas as dúvidas. Vamos lá, Léo. Perfeito. Continua. É isso mesmo. Como eu digo, a gente está aprendendo, é um aprendizado diariamente, mas a nossa profissão é essa, né? Tá junto, tá próximo do cliente. E o modelo de negócio da JB3, criada pelo Jorge, pelo Pinotti, pelo Jorge Barbato lá, 10 anos atrás, junto com a XP, sempre o intuito foi o mesmo. Criar um relacionamento de longo prazo com o cliente, estar próximo do cliente, é muito parecido com o modelo do É dessa conta, que não é só tratar o cliente como mais um, assim. Então, aqui dentro, a gente tem a tranquilidade de dizer que o cliente não é só mais um número, a gente está próximo dele para que esse aprendizagem seja constante, não é só um portfólio de produtos, não é só uma prateleira, né? Tem uma assessoria ali por trás. E no Brasil, o modelo de assessoria de investimentos, o assessor de investimentos, o agente autônomo de investimentos, ele é então contratado por uma distribuidora de investimentos, uma corretora, no caso a gente atua com a XP, mas existem outros corretores, outros escritórios, mas nós somos uma profissão.
em que o cliente não pode nos pagar, por exemplo, nós somos remunerados pelo repasse dos produtos que a gente distribui. Então, é uma profissão que é um ganha-ganha ali com o cliente. Em última instância, se a carteira vai bem, se os produtos são bons, a gente acaba ganhando junto com o cliente. Se não, não faz sentido. A gente vai trabalhar de graça para o cliente se a carteira dele não for boa. Então, é um modelo um pouquinho diferente do modelo bancário. A XP, eu costumo fazer a analogia que ela é um supermercado de investimentos. Tem muitos produtos lá dentro. A gente tem produtos desde os bancos tradicionais até bancos pequenos, bolsas de valores e produtos internacionais. Então, é um supermercado ali que tem milhares de opções, literalmente milhares de opções. Então, a gente sabe que é difícil no dia a dia para os clientes escolherem isso. Então, a gente tenta fazer esse compilamento aqui de vários, sintetizar esses produtos em categorias, explicar o que são as categorias para montar uma carteira de investimentos. A gente sabe que nos últimos anos as taxas de juros caíram bastante no Brasil, a gente vive um cenário diferente nos últimos 3 anos e cada vez mais o investidor vai ter que ser mais ativo nas suas escolhas, vai ter que estudar um pouquinho mais, procurar uma ajuda especializada, porque é um cenário com mais oportunidades, mas um pouquinho mais desafiador para ganhar, né? Digamos que antes era mais fácil ganhar na renda fixa e talvez o maior impulsionador do investidor brasileiro a fazer algo diferente sejam as taxas de juros terem caído, não só a educação financeira e tudo mais. Antes a gente sabia que tirava um extrato lá do banco, olhava, rendia 20% ao ano, vendia 25% ao ano, 15%. A gente ficou 25 anos com a taxa de juros brasileira acima de 2 dígitos, enquanto os Estados Unidos e a Europa já estão quase há 40 anos com taxa de juros para baixo de 10%. Então é algo cultural que está mudando agora. É um impulsionador, claro, das pessoas buscando suas alternativas e render seu portfólio de uma maneira mais ativa, sabendo que tem reforma de previdência que já passou, cada vez mais vai ser difícil de se aposentar de maneira pública, então a pessoa é preciso fazer o colchão dela, fazer aquele render lá na frente. E a taxa de juros, que é quem referencia os investimentos da renda fixa, aquele investimento que a gente ganha sem fazer nada, digamos assim, lá parado, ela mudou. Ela passou de 14,25 na época do impeachment da Dilma para 4,25 agora. Então, é uma mudança drástica. Hoje, deixar o dinheiro no banco, lá no 100% do CDI, seria no investimentos mais padrões, assim, num CDB, 90%, está rendendo praticamente negativo em relação à inflação. A inflação fechou o ano 4,3 e o CDB e o CDI hoje está em 4,1, 4. Então é uma realidade diferente, não é nada pontual, é estrutural isso. O Brasil só estava atrasado, não é algo diferente que no Brasil está ruim para o investidor tradicional, pelo contrário, a gente só está se adequando às economias mundiais, então a gente ficou atrasado por décadas. Isso vai ser muito favorável para a economia brasileira, para as empresas voltarem a investir, voltarem a contratar. É uma etapa e é uma estratégia do novo ministro da Fazenda, do presidente do Banco Central, para reativar o crescimento privado no Brasil, né? Então, é um conjunto de mudanças. Então, assim, ó. Não, um conjunto de mudanças que faz com que cada vez mais sejamos ativos nos nossos investimentos. Ou não teremos rentabilidade suficiente para criar um bom patrimônio. Então assim, ó, as pessoas elas estão procurando e até procuram da sua conta, porque elas querem, né, mudar um pouquinho a maneira delas de investir. Então hoje a renda fixa, ela não está dando praticamente nada, né, Léo? A renda fixa é como se tivesse o dinheiro parado. Então o primeiro passo que a gente fala, né? Desculpa, eu te interrompi. O que a gente fala é assim, gente. Não, desculpa te interromper aqui. Tem produtos bons renda fixa também, mas vai ter que pesquisar, vai ter que investir. Não adianta chegar no balcão do banco e achar que lá o teu dinheiro vai estar rendendo. Tem que ir para as distribuidoras de investimentos, tem que procurar os produtos diferentes, que mesmo dentro de um perfil conservador, existem produtos que hoje rendem 8% enquanto a Selic, ao ano, enquanto a Selic está em 4%. Então, ele rende hoje pré-fixado 200% CDI. Mas, enfim, vai ter que sair da zona de conforto até para ganhar dinheiro na renda fixa. Sim. Até porque, Léo, a gente, né, os nossos clientes, a maioria não opera através de corretoras, né? Eles têm conta em banco, às vezes nem conhece banco digital, acabam tendo poupança, né? Pelo menos atendo bastante pessoas que têm poupança e um valor considerável. Então, a gente, né, faz todo esse trabalho
para mostrar que o local correto é numa corretora. Hoje 4% da população investe no local, no lugar certo, que é em corretora. Então é todo um trabalho que a gente tem que fazer e as pessoas ficam um pouco inseguras na hora que vão entrar para a renda variável, vão colocar o pezinho lá. E teve gente que colocou, né, nesses últimos tempos, dezembro bateu o recorde, né, da pessoa física na bolsa, coloca o pé e de repente dá essa baita dessa, né, dessa pandemia. E o que que tem para falar para a gente sobre isso, Sim, né? Porque, assim, as pessoas já estão começando a se organizar, saber quais são os sonhos, porque o investimento também está ligado com um horizonte de totalmente. tempo, né? Então, a gente faz todo um trabalho de educação financeira, o cliente está preparado para investir. E daí? Fala um pouquinho para a gente aí né, de todos esses acontecimentos que estão tendo, não só no mundo e no Brasil Perfeito. também. Para tentar fazer um panorama, assim, muitas pessoas começaram a investir recentemente, como a Karen acabou de falar. Fundos imobiliários, por exemplo, 75% dos investidores são pessoas físicas e 2/3 disso vieram nos últimos 3 anos. Da mesma forma, ações, número de CPF mais que dobrou. Então, a gente está vendo, talvez, o primeiro realmente, Uhum. a primeira queda significativa do mercado de ações, de uma maneira mais abrupta, da renda variável como um todo, desde que muitos dos investidores começaram. A gente está há uns 11 anos nisso, a gente já viu isso acontecer várias vezes. Então, primeiro, é normal. E aí, fala um pouquinho então pra gente, que o pessoal tá Primeiro, é assustado. normal. Por que é normal? Porque o nome já diz, a renda variável não vai ser uma linha reta ao longo do tempo. É sempre importante o investidor fazer uma carteira saudável, um portfólio. Não existe fórmula mágica, nem receita de bolo. Cada situação, cada objetivo de cada cliente vai ser uma carteira diferente. Muitos clientes estavam. O que que é carteira, Léo? Porque tem gente que não sabe o que que é Carteira é um carteira. portfólio, é um mix de produtos. Digamos que você tem lá X reais para investir para ser sua dependência financeira daqui 20 anos. Ou vou fazer aportes mensais, enfim. Você não vai comprar um produto só. Basicamente, você vai comprar alguns produtos, 4, 5, 10, 15 produtos. Você vai fazer uma carteira, um portfólio. Então, carteira nada mais é do que um portfólio com diferentes produtos. Esses produtos têm que ser dosados. Então, se a pessoa tem 100 mil reais, a pessoa tem 100 mil reais. E daí vai, procura né, o assessor e ele monta os produtos dentro do perfil da Exatamente. pessoa, né? Se ela tem perfil conservadora, moderado ou agressivo, monta essa carteira com os produtos corretos para o perfil de cada Exatamente. pessoa, para ela não, né, não levar esse susto, não, né, não ficar prejudicada. Então, vocês são especialistas nisso, é Exatamente. isso? Hoje a gente tem 1.300 clientes ativos e em todos os 1.300 clientes nosso papel é esse, é montar, explicar um pouquinho do mercado, montar uma carteira de investimentos em parceria com o cliente, explicar os produtos e posso te garantir, cada um dos 1.300 tem uma carteira diferente do outro, porque cada um tem um volume de recursos, um objetivo, um perfil diferente. Então, nesse sentido que não existe uma fórmula mágica. Claro, existem produtos que a gente gosta, que a gente já tem um pouquinho de experiência para filtrar. Nosso papel é tentar filtrar e tentar fazer esse portfólio ser mais fácil, mais palpável para o cliente. Mas é isso, dos 750 mais ou menos milhões que a gente tem assessorados ali na JB3, junto à XP, dentro da XP, e desses 1.300 clientes ativos, cada um vai ter uma solução diferente. No momento, É que não existe milagre, né, Léo? Não existe milagre, definitivamente né? Então, as pessoas também têm que começar a se informar, conhecer o que que é CDB, o que que é CDI, o que que é Bovespa, né? O que que é uma ação, o que que é fundo imobiliário. Porque às vezes o que eu sinto, eu pelo menos quando eu trabalhava, né, diretamente com o cliente chegava na minha mesa e falava assim, não, Karen, tu decide. Então, assim, a gente não tem que colocar para os outros a decisão do nosso dinheiro. Vocês estão aí para instrução, mas as pessoas têm que é saber aonde que estão colocando o dinheiro, perfeito. né? Porque depois, senão, vão ficar cobrando o Léo. Léo, e a carteira? Foi você, né? Então, a gente tem que começar a entender, né? O que que é cada coisa. E vocês estão aí para facilitar, né? Fazer esse elo entre Perfeito. o mercado financeiro e os Exatamente clientes, esse é o né? nosso papel, é o elo entre o mercado financeiro e o cliente, é trazer aqui para Floripa, para Grande Florianópolis, para Bento Gonçalves, que a gente tem escritório lá também, São Paulo, trazer o mercado financeiro para cá, trazer a Faria Lima para cá, desvendar, Uhum. quebrar essas siglas todas, esse mistério todo que falta do mercado financeiro, para uma coisa mais usual do dia a dia,
mais próximas às pessoas para que elas entendam. Às vezes parece complexo, mas uma reunião de 40 minutos, 1 hora, a pessoa já sabe com a sua carteira feita, com o seu perfil desenhado e já sabe entender o que é cada coisa e cada vez mais vai tendo a sua personalidade, as suas escolhas dentro de um portfólio. Então, quem aperta o botão... Por isso que nós trabalhamos conjunto, né? Por isso que nós trabalhamos conjunto. O cliente já vai pronto, já sabe o que é um CDB, o que é uma debenture, né? Já sabe certinho. Isso é muito importante. E as pessoas, elas às vezes acabam não investindo em conhecimento. E esse conhecimento é o que vai fazer a diferença lá na frente, né? Para a tua independência financeira. Ele te traz mais rápido, aprende pela dor ou aprende pelo amor, né? É mais fácil aprender pelo amor. Então é mais fácil planejando, estudando, procurando um profissional responsável para começar de uma maneira mais saudável, menos dolorosa, porque o mercado financeiro definitivamente não é um lugar fácil, mas é um lugar cheio de oportunidades. Existe desde 1400, já teve crise de tulipa lá em 1400, então sempre vai ter crise, sempre vai ter oportunidade, sempre vai ter portfólios rentáveis. O próprio sistema capitalista, se a gente dá um passo um pouquinho mais filosófico, o próprio sistema capitalista é moldado dessa forma. O capital tem que trabalhar pelo investidor, pelo empresário. Se você é refém do capital, se você corre atrás do capital, se você tem dívidas em juros compostos e não investimentos em juros compostos, você nunca vai ser independente financeiramente. Agora, a partir do momento que você faz essa bola de neve positiva trabalhar ao seu favor, às vezes por menor que sejam os investimentos iniciais, mas ao longo do tempo, crescendo uma carteira, as pessoas desconhecem ou subestimam o poder dos investimentos. Então, cada vez mais está se popularizando, sem dúvidas. Quando o cliente chega, e quando é um cliente já parceiro teu, Karen, 10 passos na frente, assim, para a gente já foca direto na carteira, já foca nos objetivos, vamos falar de investimento direto, a gente não precisa sensibilizar, explicar bem o que é o banco, o que é a XP, por exemplo, qual é o papel da gente, nosso. Já adianta, né? É outra vida, assim. E eu sempre falo, ó, os investimentos, o mercado financeiro é que nem o mar. Tu pode morrer, né? Então, tu tem que entender todas né, tem que respeitar. as turbulências para ti também fazer a teu favor, né? Então, isso é muito importante e eu foco muito nesse ponto. Mas é isso, né? Então, vamos lá, vamos falar pra gente aí o que aconteceu aí das turbulências, tá todo mundo querendo saber, todo mundo tá apavorado aí, vamos falar um pouquinho disso. Eu também, né? No assunto do webinar, então. Todo mundo, não precisa nem dizer, né? Todo mundo está acompanhando aí diariamente as mudanças no mundo em função do coronavírus, né? Então, assim, é preciso entender que, claro, na renda fixa a gente nem cabe tratar aqui, a gente já sabe que é uma renda fixa, ela não vai variar de acordo com essas mudanças econômicas ou de mercado. Mas dentro da renda variável, antes de falar diretamente do coronavírus, existem duas formas de se investir, duas formas de se analisar. Não existem 10, nem 15, nem 3. Existem duas formas. Em geral, o investidor opta pela terceira, mas vou começar pelas duas formas mais corretas. Existem as análises fundamentalistas e as análises técnicas. As análises fundamentalistas são aqueles investidores que estão olhando para o longo prazo, que estão querendo ser sócio de empresas, sócio de imóveis, e estão fazendo uma carteira de investimentos mais para longo prazo, acompanhando o lucro das empresas para ter rendimentos saudáveis ao longo do tempo. A outra forma é a análise técnica, que é a análise de curto prazo, que pega oscilações do mercado, fluxo de investidores estrangeiros, fluxos internos, preços, matemática, gráfico. É uma coisa mais para o profissional, para o investidor um pouco mais arrojado, mais propenso a risco. Então, existem essas duas formas de se analisar a renda variável. Geralmente... Mas assim, ó, não é qualquer um que vai, né? A pessoa também tem que entender se ela consegue lidar, porque eu já vi gente que, né, que vende tudo, que é como, né, um vício, né? Por isso que eu tô E já vi gente até que... Por isso que eu tô dando essa introdução. Que arrancou os cabelos. Existe análise fundamentalista, análise técnica, uma mais de longo prazo, sócio, outra mais de curto prazo, matemática e uma profissão bem difícil, dia a dia, que tem que ser exclusiva essa profissão, você não pode ter a sua profissão e querer ser um analista de curto prazo de ações, você não vai conseguir vencer nenhuma das duas, mas geralmente as pessoas optam pela terceira, que eu costumo dizer que nem é fundamentalista nem a técnica, que é o achismo. Assim, eu acho que vai subir, eu acho que vai cair. Baseado em quê? Não sei, cada um fala uma coisa. Eu acho que a Petrobras vai subir
porque já caiu demais. Eu acho que Magazine Luiza vai subir porque eu vi na TV a propaganda. Então, fujam da terceira. A terceira não existe. Todo mundo que usa a terceira em algum momento vai quebrar. Pode ter certeza. Então, vamos para o método, vamos ao que funciona há séculos. Basicamente, são essas duas formas de se analisar. Quando você faz uma carteira de se estudar e de se investir, sobretudo, quando você faz uma carteira de renda variável, você tem que saber que aquele percentual do seu capital vai ter volatilidade. O que é a volatilidade? Vai ter variação ao longo do tempo, não vai ser uma linha reta. E essa variação pode não ser só influenciada pelaquela empresa a qual você está investindo ou aquele fundo com o qual você está investindo. Muitas coisas interferem no mercado financeiro no curto prazo, na renda variável. A gente está vivendo um exemplo bem claro agora, que pela primeira vez um fator não político e não econômico diretamente está afetando os mercados no mundo inteiro. Então, a gente já viu que as bolsas internacionais, principalmente nos Estados Unidos, principalmente na área de tecnologia, as empresas estavam muito caras, digamos assim. Elas estavam negociando a múltiplos muito altos, todas as bolsas em recorde. Então, tinha bastante investidores já esperando algum motivo para vender suas ações, para botar esse lucro no bolso, porque a gente só ganha e só perde quando a gente vende. Enquanto a gente está comprado no investimento, a gente está variando junto com o investimento. Você escolhe se perdeu ou se ganhou quando você aperta o botão de vender. Antes disso, é só um preço variando. Então, muitos investidores estavam querendo vender para botar o lucro dos últimos anos no bolso, só que faltava algum estopim, digamos assim, algum motivo. E muita gente está falando, Léo, que os Estados Unidos agora vai entrar numa crise mundial, né? Então, assim, Primeiro, assim, que tu tem, a gente tem que fazer conta. A opinião sobre isso, a gente tem que fazer conta, matemática. O crescimento dos Estados Unidos ainda é sólido. Os fundamentos, a alavancagem bancária é muito menor que 2008. Então, se fosse me perguntar assim, é um cenário parecido com 2008, como economista eu ia cravar. Não é um cenário nada parecido com 2008. O mercado de imóveis, que foi responsável da crise nos Estados Unidos em 2008, está saudável. O mercado bancário, que foi onde quebrou o sistema mundial naquele momento, está muito saudável, muito menos alavancado. Hoje o Banco Central Público norte-americano está mais alavancado do que os bancos privados. Então, desse ponto de vista, não temos uma crise daquelas proporções perto. O que a gente está vendo são quedas fortes dentro de um cenário que sobe há 10 anos agora. A Bolsa dos Estados Unidos começou a subir em 2009 e desde lá não parou mais. Tem essas correções no curto prazo, porque vão ter, o mercado funciona em ciclos, a gente está ainda num ciclo positivo. Só que o coronavírus é algo que... o coronavírus é só mais um, mas ele é algo externo aos mercados que traz risco. Então, por exemplo, a gente não consegue fazer conta para saber os impactos que terão o coronavírus na economia. É só especulação. É expectativa dos investidores. O mercado financeiro ele sempre precifica o futuro. Ele precifica uma aposta, digamos assim, no curto prazo. Né? Fluxos variam como se fosse uma aposta. Olha, eu aposto que o PIB da China vai cair. Se o PIB da China cair 1%, cai 0,4% o PIB brasileiro. Se cair o PIB brasileiro, eu acho que a Petrobras vai sofrer isso por causa de tal. Então, esses ajustes são feitos no dia a dia. Ninguém tem um ano para esperar como é que vai ser o PIB. Então, o mercado faz a aposta hoje, faz a precificação hoje daquilo que ele acredita que vai acontecer no futuro. Então, ele antecipa, né? Sempre. O mercado financeiro sempre vai antecipar a economia real nos seus indicadores econômicos. Agora, depois, a gente costuma dizer, as expectativas é o que joga o mercado muito para cima ou muito para baixo e os fatos são os que corrigem para a média. Ao longo do tempo, o mercado tem uma média. Então, o investidor que investe para... E daí, no caso, né, nessas quedas, nessa antecipação, se não for bem assim, ele vai voltar, né, numa linha. Por isso a importância de entender, né, o que está acontecendo, né? Não achar, né? Porque o achar, ele acaba te apavorando. Pode dizer que esses momentos o dinheiro troca de mão. A gente não, mas não só a gente, mas isso é frase de investidores profissionais históricos. Nesses momentos de impacto, assim, de volatilidade, de risco, de corrida por outros ativos, saindo da renda variável, a gente costuma dizer que o dinheiro troca de mão, que é o quê? O investidor não experiente, que comprou há pouco tempo, que se apavora, ele vende lá embaixo, e se ele está vendendo, se ele vendeu é porque alguém comprou. Não tem como tu fazer negócio só vendendo. Toda venda de todo dia, semana passada,
a Bolsa bateu recorde de negociações no Brasil. A Bolsa, o Ibovespa brasileiro bateu recorde de negócios na quinta-feira. E foi muita venda. Só que se foi muita venda, foi muita compra. Não tem como que... São 20 bilhões de reais por dia. Aí quem conhece, São 20... né? Por isso que é muito importante. Por isso que é muito importante, né, Léo, comprar bons produtos, né? Porque daí se tu compra coisa boa, né, não tem problema. Pode o preço cair, mas o valor do produto, né, o valor do ativo, ele tá lá, né? Então, se tu tem coisas boas, pode dormir descansado, que daqui a pouco, né, a turbulência vai passar e tu não vai perder. De valor e preço, né? Quando você compra um ativo, você tem que entender o valor dele, o valor intrínseco daquilo, a geração de fluxo de caixa ao longo do tempo que aquele ativo te gera, o quão saudável financeiramente aquela empresa ou imóvel. É aquilo que você está comprando. Você não está comprando para 3 meses, você está comprando para 3 anos, 5 anos, 10 anos, 15, 20 anos. O Warren Buffett, que é o homem mais rico do mundo, que fez a fortuna em ações, ele fala, no meu portfólio, o coronavírus não é absolutamente nada, porque eu compro empresas para 20 anos. Nada. Então, para ele... Só que as pessoas querem ficar ricas em pouco tempo, né? Muita gente me, eu quero ficar rica, eu quero ter dinheiro, eu quero, daí vai para as criptomoedas. Exato. E vai. E não é esse caminho, né, Léo? Não é uma construção. Se a gente não colocar que a gente tem que ter constância, né? Todo mês comprar, mesmo que esteja na alta, na baixa, disciplina, né? Organização, a gente não vai conseguir. A gente tem que ter toda essa paciência para conseguir montar uma carteira de sucesso, né? Então, não tem milagre, né, gente? Não tem milagre. É economia. É a mesma coisa que você abrir uma padaria e querer ter retorno do investimento em 3 meses. Você não vai ter retorno do investimento em 3 meses em nenhum negócio na sua vida, na economia real. Como é que você vai ter retorno dos seus investimentos em 3 meses no mercado financeiro, que é só tradução, é só negociação de negócio de empresas reais? Quando a gente está falando de mercado de capitais, de renda variável, de bolsa, de ações, de fundos imobiliários, a gente está falando de economia real. Então, a gente tem que ser sócio acompanhando os ciclos ao longo do tempo. A escolha na compra do produto é o momento mais importante. Então, você compra o valor daquilo que você está botando na sua carteira. O preço ele vai variar, mas se você sabe o que está comprando olhando lá na frente, tem um gestor brasileiro, um dos mais famosos, provavelmente o pessoal já deve conhecer, quem já está investindo em renda variável, o Breda, ele é gestor do Alasca. O Alasca é um fundo da moda aí no Brasil. Alasca Black, eu falo Isso, bastante. Ele é um cara que peita mesmo os investidores porque ele ensina na dor, assim. Ele não tem papas na língua, ele acaba educando bastante, ele faz um papel de educação, sobretudo, mas ele costuma falar, quando eu escolhi comprar uma empresa, eu quero que a ação caia. E aí você fica assim, mas qual o sentido? Porque ele não está olhando 6 meses, ele está olhando 3, 4, 5 anos. Então, quando ele escolhe, e ele fala que o fundo dele, por exemplo, que é um fundo D30, a pessoa pode pensar, mas se é D30 em 30 dias eu posso vender. Não, fundo D30, você vai pegar o preço daqui 30 dias. Então, se você comprou um fundo D30 dia 10 de janeiro, você se vendesse lá em 10 de janeiro, porque subiu 3%, você ia pegar toda a queda que o mercado está caindo agora, e o Alasca Black caiu 12%. Então, basicamente, você teria 12% de queda. Ele fala, o meu fundo só invista se você quiser para daqui 3, 4 anos. Pega um ciclo econômico. E daí os 30 dias vão ser insignificantes perto daquele cenário todo de valorização. E ele fala, quando eu decidi comprar uma empresa, me tornar sócio de uma empresa, eu quero que o preço caia, porque se cair eu compro mais. Porque a minha escolha já foi feita quando eu vi o valor da empresa. O preço que está sendo negociado ali no mercado é outra coisa. Eu não vejo preço, eu vejo valor. Quem vê preço é trader. Para você ser trader, você vai estudar uns 2 anos, você vai se capacitar, fazer curso, ficar o dia inteiro com 4 telas na sua frente, fazendo um monte de operação, largar o seu emprego, tentar viver disso, e 80% dos traders perdem dinheiro no Brasil. Então, é algo difícil e complexo. Então, o mercado financeiro e a renda variável é algo para longo prazo, que tem que ter paciência, e à medida que você vai se acostumando com essas oscilações, você vai interpretando de uma maneira diferente. Hoje, eu fico feliz da grande maioria dos nossos clientes, grande maioria mesmo, a gente tenta ser proativo, mandando informações, a maioria responde, Léo, tá na hora de comprar? Posso pegar um pouquinho da minha renda fixa agora e comprar mais um pouquinho de renda variável para manter um preço médio ao longo do tempo? Então, isso funciona. As pessoas entendem o valor daquilo que elas estão comprando e começam a enxergar as crises como um investidor profissional, querendo comprar de alguém que está desesperado na venda. Então, é isso. Enquanto tem
Enquanto tem muita gente vendendo, é porque tem muita gente comprando, senão não fechava negócio, né? Não dá para só vender e ninguém comprar. Então, E na verdade, assim, ó, só falando um pouquinho para o pessoal que está aí na live, né? O Leonardo, ele, né, é assessor da XP, no escritório aqui em Florianópolis, JBS. Então, ele está falando um pouquinho, né, sobre B3. Ai, meu Deus, tô já com está com a a ação da JBS JB3. na cabeça, deve ter comprado o JBS. Ah, é! Hoje eu estudei bastante aí, tô trocando tudo, tá? E o escritório dele é aqui em Florianópolis, e a gente está conversando, né, quem entrou agora na live, sobre as oportunidades de investimento aí, falando um pouquinho sobre o mercado de renda variável. E é muito importante a gente, né, ter uma carteira, a gente montar uma carteira. Se a gente não sabe comprar ações ou, né, montar um portfólio em ações, a gente terceiriza. E quando a gente terceiriza é através de fundos de investimento, né, onde tem gestores que montam carteira, né? Então o Léo, ele tem acesso, né, a todos esses gestores do mercado, e quando ele monta a carteira, ele vai recomendar os melhores produtos, né, que estão os melhores gestores, onde você já entra, né, com uma oportunidade de lá na frente colher os frutos, né, de uma boa carteira diversificada. Perfeito. Então, não, estou errada, Léo? É isso mesmo? Nosso papel, existem 3 grandes profissões dentro do mercado financeiro, assim, para a gente trazer para o dia a dia mesmo do pessoal. Tem o gestor, o analista e o assessor. Vamos focar bem. O analista, ele vende mais relatórios pela internet, ele dá recomendações e tudo mais. O gestor e o assessor, que é quem está mais na linha de frente mesmo, quem está mais no dia a dia, que está diretamente atuando no mercado, são 2 profissões diferentes. Eles não podem ser sombreados. Então, eu não posso ser um gestor, por exemplo, porque eu sou um assessor. O Breda, que a gente usou o exemplo de antes, não pode ser um assessor porque ele é gestor. O Breda vende o fundo dele. Então, qual é o papel dele? Qual é o papel do gestor dentro de um fundo? É escolher os produtos e fazer seu pacotinho. Você vai lá, compra 10, 15 ações, faz o seu fundo de ação. Você vai lá, compra tanto de renda fixa, tesouro direto, dólar, câmbio, dólar, ouro, ações, e faz o seu multimercado. Você vai lá, compra títulos de crédito privado e faz seu fundo de renda fixa. Então, são 3 grandes pacotinhos que a gente tem de fundos no mercado. E a gente tem acesso a todos os fundos praticamente do mundo. Assim. Então, tem muito fundo lá dentro. O meu papel é escolher esses pacotinhos de acordo com o que o cliente precisa. Então, o cliente precisa, olha, eu tenho aqui 500 mil reais, 100 mil eu não vou precisar por 3 anos, esse aqui eu preciso para daqui 6 meses, esse aqui eu quero ganhar um pouquinho mais, eu posso ter um pouco mais de risco. Então, bota todos esses pesos, a gente vai calcular uma volatilidade para aquela carteira, um risco, um retorno para aquela carteira. E eu costumo dizer, produto não é o problema, não saia procurando produto. Tem produto para tudo que você pensar, para tudo. Qualquer demanda de cliente hoje, a coisa mais fácil é achar o produto. O que é o mais difícil? É entender o seu perfil, entender os seus objetivos e ter a disciplina do dia de aportar sempre, ter a disciplina de não se apavorar nos momentos mais difíceis, ter a disciplina para o longo prazo. Então, nosso papel é tentar fazer o cliente ganhar tempo no dia a dia, para ele não precisar ficar olhando o home broker, para ele não ficar olhando o celular, a conta da XP todo dia, é dar essa tranquilidade, essa assessoria e, sobretudo, se a gente chama a XP de supermercados, a gente seria meio nutricionista, assim, vamos recomendar isso aqui, eu acho que para o seu perfil, esses tipos de produtos vão servir. E ao longo do tempo a gente vai fazendo alterações com a demanda do cliente. Então, quando a gente faz um portfólio de renda variável, a gente tenta explicar isso tudo. E no momento que a gente está vivendo com o coronavírus, os produtos de renda variável são os que a gente mais vai trabalhar, tanto do ponto de vista de educação, de estar junto, do papel do assessor, quanto do ponto de vista de mostrar as oportunidades. Olha, tem alguns fundos que o pessoal já estava querendo comprar, que estava meio caro, agora abriu uma oportunidade, uma janela de compra. Alguns fundos que estavam fechados voltam a abrir para ter mais pessoas podendo investir naquele fundo. Então, um cenário como esse, que não é algo econômico no dia a dia, mas é algo que muda as expectativas dos investidores, o começo vai ser sempre igual. Risco, pânico. Então, bolsas na Ásia caindo, bolsas na Europa caindo, bolsas no Brasil, nos Estados Unidos caindo, consequentemente, bolsas no Brasil caindo. Mas é importante a gente até entender, nesse movimento do curto prazo, quem que mais está vendendo, quem que menos está vendendo, o que eu devo fazer. Quem começou recentemente, às vezes fica um pouco perdido. A gente costuma olhar o dado, né? Então, nós dentro da JB3 olhamos, nós temos lá, a XP tem um ranking dos escritórios
no país. Nós somos, em Santa Catarina, o número 1 em qualidade de atendimento, escolhido pelo próprio cliente dentro do ranking da JB3, porque o nosso papel é bem esse, fazer essa conexão, ser proativo no dia a dia. Então, melhor em qualidade de atendimento em Santa Catarina, top 10 no Brasil, dos mais de 500 escritórios, porque a gente tenta estar próximo, a gente tem um mantra dentro de casa, que não é demagogia, é a verdade, o cliente que está dentro é mais importante que o próximo, assim como vocês, do É Dessa Conta, vocês fazem um trabalho sensacional e a gente sente no dia a dia muito essa diferença do cliente que já chega sensibilizado, organizado, ciente dos produtos. Uhum. E aí, quando a gente vai para a carteira, a gente tem a tranquilidade de já falar a língua mais prática, mais técnica e faz uma carteira de uma maneira mais fácil. Então, momentos como esse, por exemplo, a Bolsa Brasileira está caindo muito mais por retirada de valores estrangeiros, só para dar um adendo para o pessoal, no mercado de capitais brasileiro, seja Tesouro Direto, renda fixa, seja mercado de renda variável, mais de 50% dos investidores são estrangeiros. Então, mais de 50% dos investidores investem quando vem dólar para cá e acaba jogando o dólar para baixo. Em um momento como esse, por que o dólar sobe tanto também? Porque tanto na renda fixa, que está baixa, quanto na renda variável, que tem risco nos mercados, os investidores estão vendendo em todos os lugares do mundo. O Brasil é mais um mercado, é a 7ª economia do mundo. Então, nesse momento, eles não olham que empresa que é, que produto que é, vende tudo, bota no bolso, depois a gente faz conta para ver onde é que esse coronavírus vai parar. Se não dá em nada economicamente, compra tudo de novo. Se voltar para a normalidade, volta para as médias. Mas no começo precifica o pior cenário. Então o mercado está precificando o pior cenário. Então sai todo. Então, quem entende acaba ganhando, né, Léo? Quem conhece o mercado, quem estuda acaba, Geralmente, né, aquela frase, entrando na hora certa. de crise e oportunidade não é à toa, ela é sobretudo nos mercados financeiros. Dá o exemplo claro. 2008, pior crise financeira e econômica da história do mundo desde a crise de 1929. Então, 2008 foi devastador. A Bolsa Brasileira caiu 56%. Como é que foi 2009? 100% de crescimento da Bolsa Brasileira. Quanto que o dólar subiu em 2008? 56%, porque todo esse recurso de investidor estrangeiro saiu. Depois voltou tudo e voltou mais. Então, o investidor que tinha lá 1 milhão em bolsa em 2008, no fundo do poço ele tinha 500 mil cotados na hora. Pô, ele perdeu metade do capital. Se ele não fez nada, em um ano depois ele tinha 1 milhão de novo. Então, em um ano depois ele já tinha ficado no 0 a 0. Ele teve a paciência de esperar um ano. Se ele é um investidor um pouco mais experiente e ele tinha lá 1 milhão, porque ele já sabia o valor daquelas empresas, e aquelas empresas caíram pelo valor pela metade, ele assim, olha, eu tenho essa renda fixa aqui, eu vou comprar mais um pouquinho, ou talvez eu venda esse negócio aqui, eu vou comprar mais um pouquinho. Digamos que ele tinha 1 milhão, caiu até 500 mil, ele conseguiu aportar mais 200. Esse 200 virou 400. Então, ele não terminou só com 1 milhão de novo, ele terminou com 1 milhão e 400. E aí ele fez ali 40% na crise. Então, realmente, crise é oportunidade, porque derruba o preço de ativos que não necessariamente, fundamentalmente, deveriam estar caindo. Cai todo mundo igual. Pô, mas a Azul vai ser tão impactada quanto a Petrobras, que vai ser tão impactada como as lojas americanas, que vende produtos no varejo, vai ser tão impactada quanto o imóvel. Pô, Iguatemi, a gente tem aqui em Florianópolis, eu acho que a maioria dos nossos clientes são aqui da região. O Iguatemi é negociado em bolsa. Você acha que o prédio Iguatemi vai valer menos por causa do coronavírus daqui a um ano? Olha, eu acredito que não. Então, o fundo imobiliário cotado em bolsa, que é dono de 40% do Iguatemi aqui em Florianópolis, está com as cotas caindo. Qual que é a justificativa? As lojas estão fechando dentro do Iguatemi por causa do coronavírus? Não. Então, essa hora de separar o joio de trigo abre muita oportunidade de compra em função dessa retirada de investidores estrangeiros, e é por isso que o dólar está tão alto, porque tem capital saindo do Brasil. Então, à medida que isso acontece, vão abrindo oportunidades. Então, é por isso que a gente fala, nessa hora o dinheiro troca de mão. Quem está pensando em um mês, quem está pensando em 15 dias, vai vender, vai se desesperar, porque ele não pode ver o dinheiro dele cair, ele não pode entrar lá no site da XP e ver rendendo negativo. E quem está pensando, pô, peraí, o Guatemi está ali, está tudo certo, não quebrou, eu vou ali comprar um pouquinho mais desse cara que está desesperado. É isso, né? O dinheiro troca de mão para quem tem calma, quem tem paciência. E é verdade, a gente tem que investir em conhecimento. O Léo, passou 45 minutos, daqui a pouco a live vai cair, né, que tem um prazo. Mas assim, gente, a gente vai ter que fazer outra live, né? Tem muito assunto.
E por hoje a gente ainda nem conseguiu, né, tirar todas as dúvidas, né? Posso fazer uma outra live daqui para frente, eu tirar as dúvidas ali no Sem WhatsApp dúvida. mesmo. Mas assim, Léo, a gente tem um grupo de mentoria que está abrindo agora no dia 23, tá começando, né? A gente vai para o terceiro, né? A gente está rodando o segundo. Então, pessoal, vamos investir em conhecimento, né? Ali a gente ensina a virar chave, começar a se organizar financeiramente. Daí depois passa também para quem quer né, trabalhar um pouquinho empresarial, a gente também tem. Depois investimentos, ensinar o que é um CDB, o que é um CDI. E vamos, ó, entra na bio, né? Vai ter 3 aulas grátis, tá? Dia 9, 10 e 11 nesse workshop. Então, vai lá, se inscreve, as vagas são limitadas. E vamos começar a virar chave e fazer a diferença na vida da gente Sem financeira, dúvida. né, Léo? Hoje, né, a gente começando a cuidar do nosso dinheiro hoje, lá na frente, né, o resultado é surpreendente, né? Então, não adianta chegar lá e dizer assim, poxa, agora eu quero, né, ganhar dinheiro. Não dá, né? Tem que ser agora, gente. Agora escolher o local certo, né? Ir para uma corretora, né? Fazer uma boa carteira, ter sustentabilidade, escolher produtos bons, né? Porque os milionários estão aí, né? Eles entendem, estudam, né? E a população também tem essa oportunidade. A gente está aqui para isso, né? Tem o Eda Sua Conta, tem a JB3, né? Tem as lives, tem muito conteúdo, né, Léo? Exato. Até para usar. Não tem desculpa, né? Não tem desculpa, Não né? tem, não tem. É disciplina, pô, tem produto bom a partir de R$ 100, então vocês fazem um trabalho sensacional de conscientização, de mostrar o poder dos juros compostos nas suas simulações, nos seus objetivos, nos seus sonhos, né, como tu mesmo costuma dizer, e a gente lida no dia a dia com o sonho dos nossos clientes. Nosso produto, a gente tenta fazer um trabalho muito próximo para botar a cabeça no travesseiro e dormir com tranquilidade, porque o nosso produto é suor. Eu digo que a gente trabalha com suor, a gente trabalha com sonho. Uhum. É aquilo que as pessoas juntaram a vida inteira para investir. Então, é muita responsabilidade. Então, você não pode transferir para um terceiro aquilo que é o seu suor, aquilo que é o seu sonho. Pô, o Brasil é um mercado teoricamente novo para as pessoas que estão investindo. Como você falou, aproximadamente 5% dos investidores investem por distribuidoras, corretoras. Nos Estados Unidos, isso é 95%. Então, o pessoal já está mais 95, né? o pessoal já está mais habituado, mas é cultural. Então, a gente talvez seja o primeiro volume realmente de pessoas nos últimos 3 anos vindo para o mercado de renda variável, para o mercado de investimentos de uma maneira mais ativa. As taxas de juros são estruturais no mundo, vão continuar baixas. Então, até se a gente tiver crise, um dos remédios da crise dos bancos centrais é manter taxa de juros baixa. Então, independente do cenário, essas taxas de juros vão ficar baixas. Qual que é o cenário que faria a renda fixa voltar a ser a melhor? Um crescimento absurdo do mundo, onde ia ter muita inflação no mundo inteiro e as taxas de juros teriam que ser mais altas, que é exatamente o oposto que a gente vive. A Europa crescendo bem menos, o Japão já não cresce há 20 anos, o Brasil já mudou o seu crescimento médio lá de 7% para 4,5%, agora a gente está comemorando 2,5% de crescimento, então a economia mudou estruturalmente e o papel do investidor vai ser cada vez mais ser ativo. Então é muito prazeroso, é muito bom quando você faz uma carteira e observa isso ao longo do tempo. Esse momento, assim, eu costumo dizer, é o sonho de muitos dos investidores que começaram um ano atrás, tá começando agora, porque vai estar começando num lugar onde os preços estão baixos, quem tem disponibilidade de capital é um momento perfeito. Então, quem está começando agora vai começar num momento maravilhoso, porque se a Bolsa bater, resumindo, se a Bolsa bater 100 mil pontos, que pode acontecer, ela bateu 100 mil pontos em março de 2019. Então, a gente está voltando, o cavalo está passando encilhado pela segunda vez, né? Não costuma dar essa... E a chance é agora, se perder, né? Que não é nem um cavalo. E se perder o momento, né, Léo? Nem que é um cavalo encilhado, é um unicórnio branco passando ali num arco-íris, então aproveita para... É um bom momento para se investir, é um bom momento para fazer esse movimento. E assim, a gente está bem otimista. A XP, na parte de análise da XP, eu posso passar para você estar muito otimista com os próximos trimestres, os próximos anos no mercado brasileiro. Tem muito dinheiro ainda para vir para o mercado brasileiro, que ainda está concentrado em poupança, em rendimentos que estão rendendo negativo. As pessoas gradativamente estão acordando para isso. E só esse dinheiro todo sendo injetado no mercado de capitais já vai trazer crescimento do preço, já que muita gente olha preço de ação, vai também trazer crescimento do preço, mas a gente não pode fugir daquilo que é o mais importante, comprar bons produtos, ter paciência.
Conhecer, li né? uma frase semana passada que me chamou a atenção. O mercado financeiro é um prato que se come frio, tem que ter paciência. Então, nesse momento, é muito mais resiliência do que velocidade. Quem tiver resiliência, quem fugir do fim do mundo aí, né? E ficar racional, ser racional, vai colher bons frutos, porque com certeza as autoridades mundiais vão achar uma solução para o coronavírus. Eu não sou um especialista em vírus, então eu não vou ficar falando sobre o vírus, mas basicamente ele não é tão letal quanto outros que já tiveram. Ao longo do tempo, quando a gente viu esses surtos de pandemias pelo mundo, não tiveram impacto em 12 meses na Bolsa. Então a gente continua acreditando que isso é momentâneo, pode ter impactos, mas não vai ser generalizado e não vai ser agora que a gente vai conseguir calcular eles. Então o mercado está precificando expectativa, calma. Eu, Leonardo, falando da minha percepção, as posições que a gente tem em renda variável a gente manteve, a gente não fez a gente não vendeu, na verdade, a gente manteve para a gente. O lucro de empresa vai continuar a ser o mesmo, em grande maioria. Os fundos imobiliários vão continuar a variar de acordo com a valorização do imóvel, de acordo com a quantidade de aluguéis das empresas dentro dos imóveis. Então, a gente vê como uma oportunidade de recompra de alguns produtos que estavam um pouquinho caros mesmo, porque subiram muito recentemente. Então, tem cliente que reclama. Tem cliente que reclama, mas agora o meu fundo imobiliário caiu 5%, 7%, 10%. Tá, mas ninguém ligou falando que de outubro a dezembro tinha subido 30%. Ninguém ligou indignado. Como é que pode um imóvel subir 30% em 3 meses? Mas agora liga. Como é que... Por isso que as pessoas têm que comprar, tem que ter constância, porque daí não compra no melhor momento de alta ou no pior, né? Então, se tu tendo essa constância... Achar que vai sempre né? E acreditar... é ilusão, não existe. Ninguém. Não tem mágica, né? E agora eu quero falar, né, uma coisa, né, que vai cair, daqui a pouco vai cair essa live. O Leonardo, ele é meu assessor, né, na XP, então, assim, quando ele falou que o atendimento é fora de série mesmo, hein? Mas vocês têm um limite, né, também de carteira, né, que isso também é importante falar, sem dúvida, porque assim, pro pessoal. A nossa profissão, a gente não é CLT, diferente do bancário, a gente não é contratado pela XP. Contratado não, a gente não é funcionário da XP. Isso é muito bom, por isso que a profissão é regulamentada pelo Banco Central, sim, a gente não pode ser CLT, porque a gente daí pode escolher o produto que faça sentido para o cliente, e não o que eu tenho que bater meta ou alguma coisa como é no banco, né? Então, para esse modelo de negócio funcionar, quem nos paga, afinal? Quem nos paga é a XP, quem nos paga são os produtos que estão lá naquela prateleira. Então, quando essa carteira rende, a gente ganha um pouquinho da sua rentabilidade, é um pouquinho mesmo. Então, a gente precisa ter grandes volumes de recursos para poder ter o nosso salário, digamos assim. Então, dentro da JB3, a gente funciona com um alvo um pouquinho mais alto. O nosso ticket médio, se pegar lá a custódia de 700 e poucos milhões por 1.300 clientes, dá em torno de 600 mil. O ticket médio e o mínimo, 300 mil reais. Por que a gente trabalha assim? Porque senão a gente vai cair no mesmo, assim, a gente não vai conseguir atender todo mundo com qualidade, a gente não vai conseguir dedicar tempo, as carteiras não vão performar, vai ficar todo mundo frustrado e insatisfeito. A gente frustrado por não ter dado o nosso melhor para o cliente e o cliente frustrado por não ter tido a atenção que ele merecia. Então, dentro da XP, com 500 reais, 200 reais você já investe, você pode abrir a sua conta direto na XP, você pode ter uma assessoria digital, vocês fazem um papel sensacional para esse tipo de cliente que eu não tenho condições de ter uma assessoria de qualidade nesse momento, eu preciso engordar um pouquinho meu bolo. Vocês têm vários produtos, vocês têm as consultorias de vocês têm os produtos de investimentos de vocês, então estuda um pouquinho mais, se qualifica um pouquinho mais e a gente cresce junto com o cliente. Faz o nosso curso, né? E depois vai para a XP, né? Faz o curso, vai entender, um passo né? cada vez, é isso mesmo, é maturidade tanto intelectual, de experiência daquele produto ali, né? Daquele conhecimento. Eu costumo dizer que os nossos clientes já são vencedores. Eu estou longe de ir lá ensinar alguém a ganhar dinheiro. Eles já ganharam dinheiro. Eles estão vindo para os investimentos para proteger o seu capital e render acima dos bancos, acima do tradicional. Então, é render mais para fazer muita diferença lá na frente. Agora, a disciplina, a mágica, quem faz é o cliente que poupou, que se organizou financeiramente. Então, ele tem que dar o primeiro passo. O primeiro passo está muito com vocês da sua conta. Léo, duas perguntinhas assim para responder em 1 minuto, tá?
O pessoal está perguntando sobre títulos de inflação e sobre ETFs, se o momento agora é propício. ETFs nada mais é do que um fundo sintético, assim, é um fundo negociado em bolsa. Então, por exemplo, vou usar o exemplo do BOVA11, que é um ETF de iShare do índice brasileiro. Então, é como se fosse você comprar o Ibovespa inteiro. O BOVA11, ele replica esse índice da Bolsa Brasileira. Então, quem às vezes quer investir, mas não sabe qual empresa comprar, eu costumo, vai no ETF, vai no BOVA11. Você está comprando a proporção das 65 maiores do país, está diversificando, tem liquidez, negociado em bolsa, baixo taxa de administração, baixo custo, é um ótimo tipo de produto para ter na carteira. E esse, por exemplo, é um bom movimento. Títulos de inflação. Tem duas formas de você comprar títulos de inflação: Tesouro Direto ou títulos de renda fixa tradicional. Tesouro Direto, a gente não acredita que seja um momento interessante, porque as taxas de juros caíram muito. Se você comprar um Tesouro Direto agora e daqui 2 anos as taxas de juros subirem, os novos títulos vão estar sendo mais... Isso poderia precisar de 45 minutos, mas vai ser 45 segundos. Os novos... Não, vai ter que ser, né? Porque ainda tem uma que é a cereja do bolo, que é a última pergunta que eu vou te fazer para encerrar a live. Os novos vão ser mais interessantes que o seu, e o seu você vai poder perder dinheiro em Tesouro Direto. Compre Tesouro Direto quando a expectativa da taxa de juros é cair. É o oposto do momento. Então, a gente acredita que fuja. Quais que são... então agora não é... legais de comprar agora. IPCA mais 3,5%, lá dentro da plataforma da XP a gente tem IPCA mais 4%, 130% de CDI, CDB pagando 130% de CDI. A gente nunca teve isso no Brasil. Então, a hora é de aproveitar essas oportunidades. CDB alto, IPCA mais tanto. E a última, o ouro, que todo mundo está falando. Sempre que tiver pânico no mercado internacional, sempre que a bolsa estiver caindo no mundo inteiro, generalizado por um evento não econômico e sim de risco, ouro vai disparar. Ouro e dólar. É ativo para ser hedge de carteira, é seguro. Então é bom ter em carteira. É bom ter em carteira sempre. É bom ter em carteira sempre para poder deixar uma carteira mais balanceada, com menos risco. Principalmente quem tem renda variável, né? Quem tem só renda fixa não precisa. Mas ouro e dólar é sempre importante ter em carteira, porque em momentos de fortes correções de curto prazo, eles vão se disparar. A gente tem um fundo dentro da XP que é dólar, que é ouro dolarizado, ou seja, você compra os dois, compra 2 levando 1. E esse fundo, por exemplo, disparou 20% no ano. Enquanto a bolsa foi 10 para baixo, o fundo foi 20 para cima. Então, sempre tem alternativa, mesmo no curto prazo, mesmo para quem gosta de curto prazo, insiste no curto prazo, sempre tem alternativa. Sempre vai ter algum ativo, não importa o cenário, que isso fique bem claro. Não importa o cenário na renda variável, sempre vai ter produto subindo. Ou você pode ganhar na queda, as oportunidades são ilimitadas. Por isso que eu digo, produto não é o problema. O mais importante é desenhar uma carteira para o seu perfil. Então é isso. Léo, muito obrigada. Deu 1 hora certinho, vai cair a live. Já era para ter caído, eu acho que era 45 minutos, mas acho que é 1 hora, tá? Queria te agradecer do fundo do coração, tá, gente? Da sua conta, né? O teu tempo, né? Que vale ouro. Eu sei que você está bem atarefado, tá? Por todo esse conhecimento, né? A gente começar a despertar, fazer um Brasil melhor, né? Com pessoas que possam entrar, investir, multiplicar o dinheiro delas para chegar logo aí nos 500 mil, 1 milhão, né? Essa é a nossa proposta, tá? Muito obrigada pelas informações, pessoal. Agora virar a chave de vocês, agora é com vocês. Ação, buscar conhecimento, buscar uma carteira diversificada aí para entrar nesse mercado de renda variável, né? E renda fixa, escolher os melhores produtos aí para chegar na independência financeira de vocês, eu agradeço. Tá bom? Esse é o nosso desejo. Eu agradeço o convite, somos parceiros aí, continuando juntos, e que o pessoal quiser mandando dúvidas, em segundo momento a gente conversa melhor. Então, tá bom. Gente, quem quiser mais informações lá no É da Sua Conta, a gente pode fazer uma live dando continuação, né, a esse conhecimento, tá? Agradeço vocês, uma boa noite a todos. Boa noite, cara. Tá bom? Ainda vou fazer uma consultoria ainda, tem cliente para atender. Não dorme. Um beijo, tchau.